Gente, a nossa aula, então, de geografia, nós vamos continuar aquele assunto clima. Então, hoje nós vamos ver a relação entre clima e relevo. Nós vamos ver quais são os fatores que influenciam o clima. Como é? A área litorânea, ela é mais quente ou mais fria? E por que disso? Os picos, né, as altitudes, influenciam para um clima mais quente ou mais fria? Vocês ficarão por dentro desse assunto agora, ok? Muito bem. Então, o que nós estamos vendo hoje é a relação entre clima e relevo. Vários fatores influenciam o clima. Um dos mais importantes é o relevo, ou seja, quanto mais alto for a localidade, quanto mais alto for o pico, por exemplo, o Pico da Neblina, tem mais ou menos 3.000 metros de altitude. Então, quanto mais alto, mais a temperatura é mais fria. Quanto mais baixo, mais quente, certo? Então, as formas de relevo interferem nas condições do clima, pois alteram as características da temperatura e a quantidade de chuvas nesse local. Então, áreas mais baixas são mais quentes. As formas de chuva alteram a característica da temperatura e a quantidade de chuvas no local. Áreas mais baixas são mais quentes. Isso acontece próximo ao litoral, onde a altitude chega a menos de 1 metro. As regiões próximas ao litoral têm clima mais seco. Bom, e as altitudes elevadas? Em locais com altitudes mais elevadas, as regiões são mais frias, como o Pico da Neblina, por exemplo, no Amazonas. Ele tem aproximadamente 3.000 metros de altitude. São regiões mais frias. Por isso, quanto maior a altitude, mais frio o ambiente. E quanto menor a altitude, mais altas serão as temperaturas. A altitude também influencia na quantidade de chuva de um local. No Brasil, o Planalto ou Serra da Borborema é uma barreira natural que impede a passagem das chuvas. Eu vou apresentar para vocês aqui no vídeo, aqui nos slides, e vou apresentar para vocês também, a gente vai tornar a ver isso no livro. Por quê? As nuvens de chuva e umidades formadas no litoral não conseguem ultrapassar a serra, devido à sua altitude, e assim as chuvas desabam com maior quantidade nas encostas. Estão vendo aqui, olha, nessa parte aqui do oceano, essa parte do oceano aqui chove, a chuva é mais abundante. Do lado oposto é o sertão, aí o clima é mais quente, por causa da interferência do relevo, por causa do Planalto do Borborema, certo? A proximidade em relação ao oceano também interfere na umidade. Os lugares mais distantes do litoral costumam ser mais secos. As nuvens de chuvas e umidade formadas no litoral não conseguem ultrapassar a Serra da Borborema. Por isso que acontece essa divergência, né? Um lugar chove muito, outro lugar chove menos. Bom, então já expliquei a matéria para vocês, né? Através de slides. Então vocês vão ver aqui o primeiro parágrafo aí. Eu vou dar essa tarefa para vocês. Vocês vão colocar os subtítulos aqui nos parágrafos. O primeiro parágrafo, então, fala sobre as formas de relevo interferindo nas condições de clima. O segundo parágrafo está falando sobre como que as formas de relevo interferem se o clima é quente ou frio. Então, está falando aqui, ó, próximo ao litoral, a altitude chega a menos de 1 metro, é o que eu já falei. Então, não vou ficar repetindo para vocês, não. Está falando sobre o Pico da Neblina, onde que o clima é mais frio, quanto menor for a altitude, mais alta será a temperatura. Então, esse está falando, o segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, está falando sobre a Serra da Borborema. Lembra-se daquela serra que eu falei com vocês que ela interfere? E até aqui atrás, olha, está explicando direitinho como é a interferência do Planalto do Borborema. Olha que legal. Estão vendo?
Olha o cume desse planalto. Então, do lado de cá, do lado do oceano, percebem? Aqui chove muito, olhe bem. E do lado de cá é uma região de clima mais seco. Ela impede que essas nuvens de chuva aqui, olha, faça com que essa parte daqui, faça com que essa parte, impede com que essa parte seja chuvosa, ok? Então, do lado do oceano, chuvas abundantes, do outro lado, uma região mais seca. Então, voltando à página anterior, vejam, a altitude também, então, o último parágrafo, as nuvens de chuva e umidade formadas no litoral não conseguem ultrapassar a serra devido à sua altitude, e assim as chuvas desabam com maior quantidade nas encostas da serra voltadas para o Oceano Atlântico. Então, que eu já falei com vocês. Então, a interferência da Serra do Borborema na abundância ou não da chuva nessa região. Aqui está falando, outro fator que influencia no clima é a proximidade em relação ao oceano. Lembram-se que eu falei com vocês? Os lugares mais distantes do litoral costumam ser mais secos. Então, aqui está o esquema. O Planalto do Borborema influencia o clima seco do sertão nordestino. A página 44, eu estou escrevendo aqui, será para casa, para a próxima aula de geografia, ok? Só isso aqui. Vocês estão vendo que os deveres não estão sendo imensos, para a gente não ficar muito tempo só com correção do dever. A próxima página, a página 45, olhe bem. Climogramas. Vocês estão vendo aqui? O clima é representado por meio de climogramas. Sublinhem climogramas. Eles são uma espécie de gráfico que indicam as variações das temperaturas em graus Celsius. Olha aí, como é que se representa graus Celsius. Ou em graus Fahrenheit. E do volume de chuvas que são precipitações, em milímetros. MM, então você já sabe, nós estudamos isso quando vimos aquele quadro, lembra-se de medidas de comprimento? MM, milímetros, é uma medida 1000 vezes menor do que o metro, em determinado local. Devido à extensão continental do Brasil e a diversidade de relevo em a mesma época do ano, os municípios podem apresentar climas bastante diferentes. Observe os 2 climogramas que representam municípios brasileiros em uma mesma época do ano. Então, esse climograma aqui, está apresentando o clima no município de Campos do Jordão, em São Paulo, e o de cá em Jaguaribe, no Ceará. Então, é possível perceber que nessa mesma época de dezembro, no ano, em dezembro, em Campos de Jordão, o clima é mais ameno do que em Jaguaribe. Estão vendo aí? Jaguaribe está na zona tropical do território. Tem uma atividade aí que logo que terminarmos de explicar para você aqui sobre climograma, você vai fazer. Então, esse aqui é para a sala de aula, ok? Então, repetindo, o climograma está, esse esquema aqui é o climograma de Campos de Jordão e aqui de Jaguaribe. Campos de Jordão em São Paulo, Jaguaribe em Ceará.